também, que é também um valor não tão pequeno. Agora, a leitura que você já expliquei sobre esse ponto, o que diferencia diante de 5 faixas? Obviamente, a quinta faixa. Mas vocês podem observar que a quinta faixa dele, que seria esse ponto aqui, já é diferente, é bem distanciado diante dos outros anéis, diante das outras faixas. Então a linha de leitura sempre começa das mais próximas, e essa aqui seria a linha de tolerância desse componente. Então eu tenho essa linha aqui é o significativo, significativo e significativo, e aqui o multiplicador. E o próximo será a tolerância dele, explicada já na tabela de cores. Procedimento, a mesma coisa, desconectar um dos seus terminais e pronto, e fazer a leitura. Eu vou demonstrar apenas a leitura desse componente no circuito impresso e depois irei demonstrar para ele a leitura dele no destacado um dos seus terminais, tá ok? Então vamos para o procedimento. Eu vou começar com um desses de 4 faixas e depois um de 5 faixas. E vocês irão verificar como é a leitura no circuito impresso, ele preso no circuito impresso e depois fora do circuito impresso. Irei fazer o teste agora, já destaquei o componente, tá? Então está aqui destacado. Agora irei fazer uma aferição para ver se houve alguma modificação. Se não houve nenhuma modificação é porque o próprio circuito não ofereceu essa variação para esse componente. Temos aqui o mesmo valor que foi lido quando ele estava preso no circuito impresso, dizendo que provavelmente ele é ligado a esse terminal, e esse terminal, como não está conectado a nenhum ponto do circuito impresso, então com certeza não ofereceu uma variação da resistência daqui, tanto para baixo como para cima desse componente. O outro aqui também irá dar a mesma prescrição, mesmo valor, leitura, 1K ohms, então perfeito. Mas mesmo assim, eu recomendo a todo aluno destacar o componente, nem que seja um dos terminais, para fazer uma aferição. Depois irei demonstrar isso nos semicondutores, tá certo? Agora estamos falando sobre resistores, já demonstrei mais ou menos em relação à leitura. Agora irei comentar sobre a função do resistor. O que acontece com o resistor? O resistor, função comentada na tabela de cores, comentada, e vocês como já conhecem a linha teórica da lei de Ohm. Ele tem um fluxo de corrente, aonde vai ser retida diante do seu valor, e o que vai acontecer? O pouco de corrente que irá passar para frente, que for liberada, é o que irá sustentar a tensão e a carga que está drenando essa corrente. Se essa tensão for drenada e a corrente for superior ao que pode estar sendo oferecido aqui, com certeza a tensão irá cair. Se a tensão é perfeita, é o mesmo valor, vamos botar um exemplo, 5 volts, e eu tenho uma carga que consome 30 mA, e eu tenho uma oferta de 30 mA aqui, então eu vou ter 5 volts. Agora, se eu destacar esse componente, e eu vou mostrar na prática isso, se eu destacar esse componente aqui, e eu aqui na entrada eu tenho 8 volts, foi calculado, feito um cálculo onde era para cair a corrente, e aonde quem fosse drenar aqui, iria drenar a corrente, aonde iria puxar a tensão para 5 volts. Se eu levantar esse terminal aqui e for aferi-lo na sua saída, eu terei uma tensão de 8 volts que está chegando até ele, tá ok? Com uma corrente muito mais baixa do que a que está entrando por ele. Isso aí eu irei demonstrar depois na prática, demonstrando com um componente simples do LED. Então aqui é só um aparato, o resistor não tem como aprofundar a não ser mais a leitura. É necessário aquela tabela que eu passei para vocês decorarem, ainda mais que entra esse resistor de precisão, tanto de 5 faixas como de 6 faixas. É necessário você entender como faz a leitura, sabendo que ele tem 3 significativos, uma tolerância, um multiplicador e uma tolerância. O de 6 faixas tem 3 significativos, um multiplicador, uma tolerância e uma linha térmica, que na própria tabela já diz esse parâmetro das 6 faixas, tá ok? Então aqui eu vou finalizar, vou demonstrar só mais um resistor no circuito impresso, só para vocês terem uma noção da variação com a escala maior. Eu vou botar um resistor bem mais alto e com a escala maior, como que ele vai dar diferente na sua leitura, tá? Eu vou puxar. Permaneci na escala de 20K, ok? Então eu vou procurar um outro resistor aqui que me dê uma leitura diferenciada dos anteriores. Vou ler no próprio circuito impresso, então eu vou escolher esse daqui,
e vou ver qual é a medida que ele vai me oferecer. Ele ofereceu aqui 14.3, 14.2 num sentido, e no outro sentido ele já vai dar um valor, ó, 17K. Ele não ofereceu nenhum valor correto em relação a isso. Se vocês olharem no próprio código de cores, já não bateria nenhuma forma nem outra, bateria o valor correto dele, certo? Vou dar um zoom sobre ele para vocês visualizarem o seu valor. Se vocês observarem bem próximo aqui, a leitura desse componente não bate com aquela escala que estava apresentando no multímetro, tá? Aqui, ó, tem o marrom, preto e azul e o dourado. Então eu vou fazer agora a leitura dele com ele destacado, tá? Isso é apenas uma proximidade melhor para vocês verem o quanto é errôneo medir o componente na placa. Se orientando pelo endereço que vocês já viram, que era o R21, correspondia a esse componente, eu estou permanecendo na escala de 20 k ohms, que foi a primeira leitura que eu fiz com ele conectado na placa, e agora eu vou ver se aparece esse valor aqui, aqui 17 ou 14, aparece algum valor aqui, ó. Não apresentou nenhum valor, nenhuma derivação, que obviamente não era para aparecer, devido ao valor dele na medida de código de cores. Agora vou aumentar para 200 k ohms, tá? Ó, estou indo para 200K, e ele também não vai poder derivar, ele não vai poder apresentar nenhum valor. Então vamos aqui, ó, deixa eu botar bem numa posição que vocês tenham certeza que eu estou medindo o que eu fiz o destaque. Ó, 200K. Não fez a leitura. Agora vou aumentar para uma escala maior ainda, 20 MB, que é o que o seu multímetro oferece no máximo. Então aqui ele vai ter que fazer uma leitura, porque ele, na verdade, é um componente que está na escala de mega. Então vamos ver aqui. Correspondendo próximo ao que ele tem que ser, 10 MB, que seria um resistor onde eu tenho marrom, preto e azul, dando o valor de 10 MB para ele. Tá vendo? Até a sua variação não está tão alta, sendo um resistor tão alto como ele é, a tolerância dele está bem nítida mesmo. Então está muito boa, está muito bom esse componente. Mas aqui eu mostrei e provei para vocês que não é possível medir um componente de circuito impresso. Muitos se enganam com isso. Muitos fazem, obviamente, pode haver uma experiência muito grande diante do técnico, esse componente vai ter que dar esse valor. E acaba, de repente, se aproximando do valor que ele pensa que é o correto, e quando ele vai pegar e fica batendo no circuito, fica batendo, aí de repente, depois de toda a análise do circuito, não, o componente que poderia oferecer seria esse. Destaca o componente e lá está o componente ruim. Ou então, não era a leitura correta. Vocês viram um resistor de 10 MB, estava dando uma leitura de 17K num sentido e 14K no outro sentido. Sendo assim, porque eu estava numa escala muito alta, então com certeza por isso que estava dando essa leitura, porque os outros componentes que estavam próximos a ele, vou destacar os componentes mais próximos a ele aqui, tanto semicondutores, o próprio integrado, quanto todos os componentes que estavam próximos a ele, ofereceu uma menor resistência, fazendo ele passar por esse valor menor de 17K ohms. Tá certo? Então isso é para alertar ao aluno. Aqui a minha função é essa, pegar e demonstrar para o aluno qual o procedimento que ele tem que tomar diante de um componente. Agora eu vou fazer então a demonstração do resistor trabalhando e depois irei passar para outros componentes da linha de resistores com SMD, tá certo? E depois finalizando com os potenciômetros e tripote, tá ok? Então vamos à frente agora demonstrando a leitura do resistor SMD e depois irei mostrar para vocês como ele trabalha no circuito impresso. Em minha frente aqui eu tenho alguns resistores SMD, tá? Com leituras variadas, onde eu tenho esse daqui, ó,
A leitura, como que é feita a leitura desses componentes? Simples. Primeiro, você vai ter que pegar, olhar a posição do número. Aqui eu tenho o número 2 posicionado no sentido, então com certeza o valor desse componente seria desse sentido aqui. Não é um número 5, e sim o número 2. Então começa 2, 2 e 0. 2, 2 e 0 corresponde a 22. O que acontece? Por que 22 ohms? Porque esse 0 não é significativo, ele não tem valor, ele é um múltiplo de 1. Tá? Então seria 22 ohms. Seria como se fosse o preto, o fator preto aqui nesse aqui no multiplicador do faixa de 4 faixas. Então, o porquê eu tenho que definir como é fazer a aferição desse componente diante de um circuito impresso? Olha, vai acontecer quase a mesma coisa que aconteceu com o resistor no circuito impresso, onde existem vários elementos que podem promover uma leitura errônea. Então, para evitar que aconteça isso, esse componente vai ter que ser destacado por completo. Você vai ter que arrumar uma forma de destacá-lo ou isolar ele do circuito, mas vai ter que arrumar essa forma de destacá-lo. Depois eu irei demonstrar a medida dele no circuito impresso, com ele preso e depois destacado. Tá certo? Aqui eu tenho um outro resistor, onde você pode observar. Primeiro, aqui eu tenho 1, 0 e 0. O 2 está vendo no sentido de lá para cá. Então, sua leitura é 2, 0, 0 e 1. O que seria isso? Isso aqui já seria um resistor de precisão. Esse seria o resistor de 5 faixas, como se corresponde ao colorido. Então, esse aqui é um resistor de 2K ohms, porque é 200, então 2000. Por quê? No resistor de 4 faixas, para ele ser 2K ohms, ele só precisaria ter aqui 2, 0 e um 2 aqui. Então ele teria, nesse terceiro aqui, ele teria um 2. Não sei se estão observando que eu estou utilizando uma ponteira com uma agulha de injeção na ponta. Eu fiz um vídeo, onde irei postar em breve na internet, demonstrando como foi feito esse trabalho, tá ok? Então, essa daqui muito bom para você fazer a aferição de SMD, porque não oferta dificuldade na leitura, ó, que eu posso colocar aqui. Então, colocando na posição correta, eu faço a leitura certinha do multímetro. E depois irei demonstrar para vocês. Tá? Então, essa leitura desse componente de 4, que vem 4 números, corresponde a igual a um resistor de 5 faixas, sendo que esse número significa, todos esses números passam a ser significativos. O multiplicador de tolerância, o multiplicador dele, na verdade, é a quantidade de zeros que está aqui. Esse número 1 aqui que corresponde a um número de 0, número 0. Então aqui para finalizar, porque se eu tivesse colocado outro 0 aqui, esse resistor seria um resistor de 200 ohms, não de 2K ohms. Esse 1 aqui corresponde mais um 0. Idêntico aqui, ó. Esse aqui, o 0 está aqui. Para ele ser 220 ohms, teria que ter um número 1 aqui. Aí seria 220 ohms. Como ele esse 0 passa a não ser significativo ou sim um múltiplo de 1, então por isso que é um 22 ohms. Esse daqui, se eu tivesse colocado em 4 faixas, em três números aqui, então aqui para ele ser 2K, aqui teria que ser o número 2. Então 202, porque o 2 representaria o número de zeros. E para ele ser 2K ohms em 4 números aqui, eu tenho que colocar o número 1 aqui para finalizar, correspondendo que esse aqui mais o número 0. Porque se eu colocasse o número 0 aqui, nesse ponto aqui, ele viraria um resistor de 200 ohms, tá ok? Porque eu ia usar os 4 números. Um outro aqui que eu tenho aqui, ó, deixa eu botar na posição, esse aqui, ó, 2701. Então eu tenho um resistor de 2,7 K ohms, ou 2K7, ou 2.700 ohms, tá? Então aqui é só dando um exemplo para vocês. Agora irei demonstrar a medida. Deixa eu ver um outro resistor aqui interessante. Aqui esse aqui, ó. Esse daqui, ele tem 4700, corresponde a um resistor de 470 ohms, tá? Esse 0 aqui, ele passa a ser o múltiplo de 1, então eu tenho 470 ohms. Então, nessa definição de números, esses resistores aqui apareceram para ser os resistores de precisão, sendo aqueles resistores de 5 faixas de precisão que acontecem no circuito impresso que eu mostrei anteriormente.
tá? Então aqui, esse aqui agora, esse de 4 números, corresponde a um resistor de precisão diante dos de 3 números, aonde eles pode haver uma variação maior um pouco, tá? Então sempre observar esse detalhe. Eu fiz uma tabelinha onde eu demonstrei mais ou menos a leitura de alguns resistores, o que corresponde ao número de zeros, o que corresponde ao número de 1, 2 e assim por diante. E também demonstrei a leitura de resistores de 4 números aqui, tá? Então vamos agora no circuito impresso para eu demonstrar a medida dele no circuito impresso e depois destacado. Eu tive que afastar um pouco o zoom, porque o componente, por ser muito pequeno, não teria como eu aproximar e vocês visualizarem o display e ao mesmo tempo o componente. Mas sabendo que esse aqui é aquele 220, tá? Eu vou fazer a leitura dele aqui agora, aonde eu vou mostrar aqui, ó. Estou na escala de 20k ohms, eu vou abaixar bem a escala aqui. Vou botar 2k. Não, 2k não, vou botar 200 ohms, já que ele é 22 ohms, então eu vou botar aqui, ó. Estou na escala de 200 ohms, tá? Então vamos ver aqui se a leitura dele vai corresponder. Aqui eu estou tendo 12 ohms. Nesse outro aqui. Doze ohms também. Pronto. 12 ohms. Então os dois eu estou aplicando, um resistor de 22 ohms está aplicando 12 ohms. Deixa eu ver no outro sentido. Ele já aumentou um pouco para 14,5. É porque tem que colocar na posição aqui, certo, 12 ohms. Esse aqui já aplicou 12 ohms. Então esse resistor aqui, o valor dele correto seria 22 ohms, mas na medida que por ele estar no circuito impresso está dando uma resistência mais baixa. Eu agora vou subtraí-lo e vou aferir ele lá de fora e depois demonstrar para vocês, tá? Então a subtração dele seria, eu já demonstrei algumas soldas uma época aí em alguns vídeos meus. Eu pego, aplico a solda nos extremos, como qualquer outro componente, devido a já a solda dele já está já com algumas resinas por cima. Então, para evitar que fique preso, deixa eu dar um zoom aqui, vocês vão observar como é que eu faço a subtração desse componente. Amoleço no sentido. Posso usar até as próprias ponteiras para... Pronto. Eu subtraí. Tá aqui bem na ponta do ferro de solda, tá? E vou pegar. É um componente muito pequeno. Sei, muitos técnicos sofrem por esse componente aqui. Vocês podem observar aqui, tá? É aquele que eu falei mesmo, 22. Agora eu vou fazer a aferição dele destacado da placa. Para demonstrar o tamanho desse componente, vou fazer a aferição dele sobre o próprio multímetro. E vocês observarem o tamanho desse componente. Conforme eu aleguei, para evitar que ele fique pulando, obviamente isso aqui eu estou fazendo uma análise aqui, não é que irão ser destacados todos os resistores do circuito impresso. Isso aqui é uma referência à área que você isolou, tá? Com defeito, então você destacou o componente que você caracteriza que esteja com defeito. Mas vamos ver aqui, ó, o porquê eu não meço
um componente na placa. Ó, vocês viram que está dando um valor de 12 ohms. Agora aqui, ó, o valor real